Alô, alô, um forte abraço para você que se liga no Esporte. TV GD está de volta hoje para abordar um tema interessante no mundo do futebol, né? A presença dos pais na formação do atleta de futebol. Afinal, os pais ajudam ou atrapalham? A partir de agora, a gente vai debater esse assunto com vários convidados, treinadores, psicólogos do futebol, pais de atletas, auxiliares técnicos, treinadores, enfim, você vai ver a opinião de cada um em relação a esse tema. Pais ajudam ou atrapalham na formação do futebol? Qual que é a emoção de repente acompanhar o filho jogando um jogo profissional? É muita emoção mesmo. Eu fiz um sacrifício, mas valeu a pena, eu faço qualquer coisa por ele. É sempre na torcida e sempre feliz, né? Porque é um momento importante na vida deles e tal, e a gente está incentivando naquilo que é necessário para eles, para a prática do esporte. Cara, é uma sensação fantástica. Hoje o molecão está super desenvolvido aí, é a molecada, né? Mas sempre é uma honra estar com ele aí. Afinal, pais ajudam ou atrapalham na formação de um atleta de futebol? Existem vários tipos de pais. O pai desinteressado, aquele que não está nem aí. O pai treinador, que acha que é o técnico do time. Pai de alambrado, que grita o tempo todo e azucrina a vida do técnico. Pai fanático, que é o mais comum. Pai frustrado, aquele que queria ser jogador, mas não conseguiu. E tem também o pai consciente, uma raridade, mas existe. São aqueles que se limitam a torcer pelo filho sem interferências. Eu vou pro lado do sentimento, às vezes com o pai e a mãe que está presente. O calor da partida, eles não estão nem preocupados com isso, eles querem que o filho jogue. Mas eu não posso forçar o treinador a colocar o menino para jogar, mas o calor da partida, ele sentiu que não dá para botar o menino naquela posição que ele joga. Afinal, os pais ajudam ou atrapalham na formação do garoto que pretende aí ser um jogador de futebol profissional? O nosso primeiro convidado de hoje é o Alencar, o Francisco Alencar, ex-goleiro do São Paulo Futebol Clube, começou na base de Londrina, hoje já aposentado. Ele toma conta ali da garotada no estádio Vitorino Gonçalves Dias, a base e também as escolinhas. O Alencar, ele fala aí desse assunto, ele me dizia também que tem feito várias reuniões com os pais, tentando alertar, conversar, explicar como funciona, principalmente aqueles pais mais afoitos que ficam ali na arquibancada, às vezes se excedem, falam palavrões, o treinador pede uma coisa, o pai fica lá em cima gritando outra, aí vai o pai no alambrado, fica pressionando o treinador a colocar o garoto que está no banco de reserva, enfim, vários assuntos relacionados a esse tema. Pais na formação dos garotos que pretendem ser jogadores de futebol. Vamos ouvir então o Alencar, ele fala desse assunto, principalmente em relação a essas reuniões que ele vem fazendo com os pais ali no estádio Vitorino Gonçalves Dias. Então, essa semana mesmo nós tivemos uma reunião justamente para conversar com os pais e explicar por que um filho joga numa equipe A, numa equipe B, por que a gente mescla algumas equipes, né? Porque você tem que ter algum jogador de qualidade numa outra, que de repente não tem muitos garotos que ainda têm a predisposição a jogar futebol, mas está na escolinha, ele precisa participar, porque é ruim para a criança somente treinar. Então o jogo serve para isso, e o jogo serve para que a gente possa estar avaliando, né? Mas assim, eu acho que um pai de atleta hoje, ele tem que ter uma postura. Você tem um treinador que trabalha com ele a semana inteira. Infelizmente, nós temos alguns pais de algumas escolas de Londrina que não tem comportamento nenhum, não tem postura. O Londrina hoje, ele está com um grupo de pais bacana, só que assim, tem a cobrança como qualquer uma outra escolinha. Então é muito mais difícil você trabalhar com a escolinha que com a própria formação. E como a gente fez em cima do planejamento uma situação de buscar garotos da escolinha para a base, isso tem dado certo, então alguns pais ainda não estão entendendo o processo que é feito aqui no Londrina. Talvez até por isso, né, Alencar, a importância de duas competições simultâneas, como a Copa Criança em Campo e a Copa Londrina, quer dizer, dá chance para todos os garotos. Sim, e nós não estamos preocupados com o resultado, né? Nós estamos preocupados em formar o atleta. O resultado ele vai vir
com o trabalho que é feito durante a semana, com a evolução do garoto. Então é isso, e a gente procura estar sempre conversando com os pais, né? Eu não quero o pai conversando com o treinador, né? Então tem nós na coordenação que deixa a porta aberta para que ele venha, conversa, tira a dúvida. E a ideia é essa, a gente educar também o pai, não é só o atleta de futebol. Eu sei que você, nos bastidores, tem dado uma ajuda muito grande para o pessoal da Liga de Futebol e também para os organizadores dessa Copa Londrina, que você, de certa forma, também faz parte. Então, da Copa Londrina eu fui o idealizador, vamos dizer assim, né? Ano passado eu acabei ficando sozinho na organização, deu certo, graças a Deus. Esse ano com a De Campos Esportes, ela está dando suporte, porque a demanda é muito grande aqui no clube, né, do Londrina. E a Liga sempre nos procura para estar orientando uma situação ou outra, e a gente de pronto ajuda, né? Porque a vida nossa é futebol, nós gostamos do que nós fazemos. E a ideia é essa, que a gente continue formando atletas por Londrina. Haja vista a base hoje ela está sendo comentada no Brasil inteiro, né? Então assim, o pessoal quer saber o que é feito no Londrina. O que é feito no Londrina é simples, é trabalho, honestidade e assim, todos se dedicando para um fim só, que é fazer com que, se não virar jogador o garoto, mas que ele saia daqui um cidadão exemplar. Aí o Francisco Alencar abordando esse assunto, a presença dos pais na formação dos garotos. E o outro convidado importante também, fechando esse bloco nesse programa de hoje, a presença de um psicólogo, uma pessoa realmente estudiosa no assunto, um psicólogo do esporte, é o professor João Ricardo Kozak. Ele vai falar sobre esse assunto, a presença dos pais na formação do garoto. Veja aí. Agora o bicho vai pegar! Olá pessoal, eu sou o professor João Ricardo Kozak e esse é o nosso canal de Psicologia do Esporte do YouTube. A minha fala de hoje eu gostaria de dirigir aos pais de atletas que competem, que treinam e buscam no esporte os benefícios psicológicos, sociais, emocionais e, sobretudo, de desenvolvimento e autoconhecimento. No entanto, o que a gente acaba acompanhando e percebendo é uma dificuldade muito grande de alguns pais em preservar o espaço de prática esportiva dos filhos sem uma interferência que às vezes acaba sendo extremamente negativa e pesada para que o garoto ou a garota possa ter no esporte os benefícios que lhes são devidos. A pressão, muitas vezes, já existe dentro das próprias crianças, dos próprios adolescentes. E quando os pais demonstram nervosismo, pressão, exigência por resultado, a prática esportiva fica praticamente intolerável. Ou seja, o que é para ser um momento de alegria, de paz, de saúde, acaba sendo um momento de sofrimento, o que gera um aumento perigoso no nível de burnout, que é a desistência precoce das atividades físicas, e o Brasil hoje, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, ocupa o 5º lugar no mundo de desistência precoce de jovens na prática esportiva. Por fim, o que eu gostaria de recomendar aos senhores pais? Procurem controlar os seus impulsos, os seus ímpetos, as suas expectativas. O garoto de 8, 10, 12, 13, 14 anos está ali para se divertir, para ganhar saúde, para fazer amizade, para ter uma boa experiência. E muitas vezes, inconscientemente, as atitudes dos pais acabam sendo o principal e o grande fator impeditivo para que essa experiência tenha o seu resultado saudável, o resultado favorável. Vamos pensar um pouquinho, vamos refletir um pouquinho mais todo mundo, como é que a gente pode ajudar essa geração a ter mais sucesso, alegria e prosperidade através da prática esportiva, seja ela recreativa ou de alto desempenho. Ok, pessoal? E o nosso próximo convidado é especial, né? É o Brandão, técnico da categoria Sub-17 do Londrina Esporte Clube. Para quem não conhece o Brandão, eu vou apresentar. Brandão é filho do velho Brandão, aquele mesmo atacante que brilhou no Londrina na década de 70, 77, 76, 77, 78, naquela célebre campanha do Campeonato Brasileiro, quando o Londrina foi 3º ou 4º colocado.
O Londrina fez uma brilhante campanha, bateu o Vasco da Gama em São Januário, ganhou de Santos, enfim. O Brandão, pai que brilhou, mas o filho, que também se chama Brandão, também brilhou no futebol. Jogou vários anos no futebol francês, esteve também no Shakhtar Donetsk. O Brandão, que hoje também já aposentou e hoje está cuidando aí da garotada, seguindo a nova carreira de treinador de futebol. Vamos ouvir então o Brandão. Primeiro vai falar aí quando ele começou, o pai que também era jogador, como é que era a presença no dia a dia do velho Brandão em relação a ele que estava começando aí na carreira de futebol, garoto ainda. Como é que era aí a presença do pai em relação a esse assunto, se pai ajuda ou atrapalha no futebol, Brandão? Para falar a verdade, né, primeira coisa, meu pai exigia muitos estudos nossos, né. Eu fui fazer um teste, eu fui fazer com 18, 19 anos. Então eu comecei um pouco tarde, né. Meu pai não exigia muito da gente não, falava pra gente brincar, fazer as coisas como infância, né. Não era o projeto ser um atleta profissional. Se ele falava assim, se você quiser, você vai conseguir, mas sem pressão, sem falar, você tem que fazer. Não, meu pai sempre foi tranquilo sobre esse assunto, não me pressionava nem eu e meus irmãos para ser um atleta profissional, mas foi a vontade minha de ser um grande jogador. Mas o meu pai, como conheço ele, né, ele falava para mim ser feliz, só brincar como criança quando eu era novo. E depois, quando eu comecei a minha carreira, ele não me pressionava não, só falava o que eu tinha que fazer, me movimentar melhor, fazer uma movimentação dentro da área, que ele era especialista nessa situação, né? Agora, Brandão, como é que você vê hoje essa situação até delicada em relação à interferência de alguns pais em relação à formação do jogador? Aqueles pais que ficam do lado de fora do alambrado, gritando, exigindo a presença do filho no time titular e essas outras coisas. Então, os pais eu acho que tem que ter um entendimento maior sobre situações técnicas, né? Tem uma comissão de profissionalismo, tem uma comissão técnica, né, já apurada para ver se um moleque tem condições ou não. Então, às vezes, os pais não entendem essa situação, né? Então, eles têm que ter um pouco mais de paciência. Tem a maturidade, tem a idade também, tem o tempo. Eu acho que os pais, quando vêm para cá, é para torcer sim, para o filho ter êxito. Mas não pode deixar de ser criança, né? Brincar, não exigir muito. Tem que exigir, os pais têm que exigir eles estudarem, que é o mais importante. E dentro de campo eles vão agir com naturalidade, né? Não tem que pressionar, não tem que falar você vai ser. Não é. O futebol é muito dinâmico, então os pais têm que ter um pouco de paciência sobre isso, quem vai escalar ou não. Que tem uma grande comissão técnica hoje em Londrina, como o pessoal aí, o Cassiano, o Marcinho, o Ozesa aí, estão capacitados para isso, eles vão colocar de acordo com a capacidade de cada um, mas não que todos não vão participar, né? Já que eu falei com o Brandão, vou falar com o seu auxiliar, o Lucas Lígio, auxiliar técnico, que é uma presença importante do lado ali do Brandão, na formação dessa garotada. Ele que também é um estudioso, ele fala sobre esse assunto, a presença dos pais no dia a dia, se o pai ajuda, se atrapalha, enfim, vamos ouvir aí a opinião do Lucas Lígio. Temos aqui no Londrina, a gente conversa bastante sobre isso, né? Da importância e também às vezes do prejuízo que um pai pode trazer na carreira de um futuro atleta. Normalmente os pais às vezes depositam esperança demais no menino, acabam sobrecarregando tanto emocionalmente quanto até dentro de casa, né? E aí prejudica muitas vezes o desempenho dele em campo. Muitas vezes não é o garoto que quer ser jogador de bola, o menino quer se divertir, quer jogar, é o pai que quer que ele seja jogador, né? Perfeito, sonhos frustrados do passado depositam no filho, né? Às vezes a criança gosta muito de jogar bola realmente, e assim, a gente vê crianças às vezes com 6, 7 anos, onde o pai está levando para 3 jogos oficiais por dia. Então assim, quanto é que aquela criança quer jogar 3 jogos por dia? Às vezes quer jogar um porque gosta, mas quer ir brincar de bola, que gosta também em casa, sem compromisso, sem nenhum comprometimento maior. E o pai não, tem que jogar para o olheiro ver, para melhorar, enfim. E aí, às vezes, o menino com 14, 15 anos já está esgotado de futebol. Um possível grande atleta se perde porque os pais não sabem administrar uma breve carreira. E que conselho você daria para esses pais mais afoitos, vamos dizer assim?
Primeiro é respeitar todo mundo que está em campo, sendo treinador, sendo juiz, porque ninguém vai ali para sacanear ninguém, né? Todo mundo está ali para trabalhar, normalmente. E às vezes os pais sempre se botam como o filho dele fosse mais importante e encostando no meu filho é falta, encostando do outro não é. Então tem toda essa situação. E um outro conselho é perguntar para a criança mesmo, o que tu quer fazer? E às vezes a criança fala, pô pai, hoje eu quero ficar em casa. Para brincar, então não é um problema. Às vezes é benéfico realmente. Tem que realmente ser uma leitura de um todo, e não só do desejo do pai. Vamos falar agora também com mais um treinador, o Silvinho, que hoje dirige a categoria Sub-19 do Londrina no Campeonato Paranaense desta categoria. O Silvinho abordando esse tema, a presença dos pais na formação do garoto. Pais atrapalham ou ajudam? São situações que a gente, como a gente mexe com categoria de base e principalmente de escolinha, né, Altair, algumas vezes a gente vive essa situação. Não temos problema nenhum com os meninos, mas a maioria são os pais. Alguns pais que se acham no direito de cobrar do treinador, achar que o filho dele tem condições de jogar e nada melhor do que o treinador estar todos os dias com os meninos para saber o nível de qualidade que o menino tem. Mas infelizmente acontece isso. Seria muito bom se não acontecesse, né? Mas hoje nos profissionais nós temos, não os pais, mas os empresários que fazem essa cobrança, né? Dá uma intranquilidade para a gente que tá no comando, mas hoje aqui no Londrina, graças a Deus, a gente tem por trás da gente um supervisor que consegue brecar muitas coisas aqui. E a gente torce para que um dia isso pare de acontecer, né? Mas são situações que a gente tem que saber lidar. Infelizmente, acontece isso do pai tirar o menino e levar embora. E ele não percebe que o menino no banco ou entrando, o menino tem um ganho muito grande. Agora com essas tiradas assim, mandando o menino embora, dificulta até o psicológico do garoto. Então a gente torce para que ele saiba recuperar esse menino e que ele venha ter mesmo essas oportunidades para de um dia tentar ser um profissional correto. Vamos ouvir também aí o professor José Carlos Venturini, preparador físico do Londrina Esporte Clube desde a década de 70, né? Desde aquela época em que o Londrina participava do Campeonato Brasileiro, em 77, que fez aquela grande campanha. O Venturini, que começou como massagista do Londrina, depois foi promovido a preparador físico e hoje continua ainda no clube, ali no estádio Vitorino Gonçalves Dias, cuidando daquela garotada. Por falar em garotada, ele também fala sobre esse tema, sobre esse assunto, a presença dos pais na formação do garoto, jogador de futebol. Vamos ouvir então o preparador físico José Carlos Venturini. Tem que ser coerente, senão atrapalha. A pressão demais em cima do garoto, né? A gente vê que garotos de todas as idades, de 8 anos para cima, até já nas competições aqui do BGD, garotos já partindo já para uma outra etapa, né? Onde ele vai sair da escolinha para vir para a base, onde a pressão, as cobranças vão ser grandes aqui dentro, né? Já naturalmente, entre a equipe e os treinadores. E além disso, o pai também na arquibancada dando pressão, às vezes no próprio treinamento, nos treinamentos aqui no VGD a gente vê pais aí gritando com os filhos, aí no dia a dia aqui, faz isso, faz aquilo, dando pressão na cabeça do garoto. Eu acho que isso não vai melhorar o seu rendimento. Tem que deixar que esse garoto desenvolva aqui dentro as suas capacidades, desde que ele tenha talento, ele vai chegar lá, mas lógico que tem toda essa disciplina de treinamento, obediência às regras, né, do futebol, sabendo que tem árbitro, que tem que lutar pelos seus colegas também, pelos seus companheiros na hora da competição e na hora dos treinamentos. Só assim ele vai desenvolver aí a sua parte física, técnica, tática, assimilar a parte tática e desenvolver também aí a sua personalidade e ser também, né, como o esporte mesmo objetiva, ser um bom cidadão, ser uma boa pessoa para o futuro e, se possível, né, dentro como eu falei, do seu talento e desenvolvendo, ele pode ser um atleta profissional futuramente, com certeza. Interessante também a gente ouvir alguns pais, né, que estão envolvidos nesta situação. Vamos primeiro ver aí a opinião do
Carlos Henrique Mafra, doutor Carlos Henrique Mafra. Ele é pai do João Mafra, o Joãozinho, que estava no Sub-15, Sub-16, né? Sub-17, agora já está participando do elenco Sub-19 do Londrina Esporte Clube, que fica alojado lá no CT da SM Esportes e está disputando o Campeonato Paranaense Sub-19. Vamos ouvir então aí o pai do Joãozinho, Carlos Henrique Mafra, doutor Carlos Henrique Mafra, falando sobre esse assunto, a presença dos pais na formação do garoto. Exatamente, nós não podemos jogar pressão nenhuma em cima deles, porque eles são uma criança ainda, né? 15, 16 anos, então a informação do caráter, tudo, então a gente tem que deixá-lo com disciplina, lógico, né? Que a disciplina não pode faltar em nada na nossa vida, mas não pode haver pressão nenhuma de ser titular, de fazer gol, de ser o melhor, nada disso, tem que deixar naturalmente, tanto a atitude do pai, quanto também o exemplo para seu filho, né? E também tire a autoridade do treinador, né? Que o treinador está ali, ele trabalha a semana toda, ele conhece o que foi feito durante a semana, o que cada atleta se dedicou e quem merece jogar no momento ou não, né?